vocês estão falando sobre legado e a nossa geração, né? A nova geração. E eu estava pensando sobre essa perspectiva dos próximos 30 anos da igreja. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, uma coisa que me impactou muito foi a autenticidade que a gente carrega nos nossos cultos, mas também na nossa história. Eu vejo que existe assim uma extravagância, uma autenticidade. Como conservar essa autenticidade, essa identidade, em meio a tanta informação, a tanta superficialidade? Como conservar isso para os próximos anos, para os próximos passos? Você vai falar? Você pode depois completar. Eu vejo assim, Lara, eu acho que a proximidade, ela influencia demais. Né? Você está próximo. Eu acho assim, se você quer aprender com alguém, esteja próximo dela. Né? Se torne mesmo assim, beba da fonte, esteja junto, conheça a história, se interesse por ela. A gente às vezes admira uma pessoa ou admira uma ideia e você lê um monte de material daquela pessoa, é uma coisa. Né? Eu me lembro quando eu fiz um curso com Augusto Cury. Eu já tinha lido muitas coisas, até numa fase da minha vida que eu precisei muito, eu li muitos livros dele. Mas quando eu fui fazer um treinamento e ele estava lá, eu sentei na primeira fileira, a primeira mesa, eu estava ali sentada, ouvindo. E foi assim, para mim, foi ouvi-lo. Hoje eu leio alguma coisa dele, eu vejo ele falando no Instagram, alguma coisa assim. É diferente, porque eu estive próximo dele. Então, eu acho que quando se trata de legado, não tem como se herdar um legado sem se aproximar daquele que vai lhe trazer um legado. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje com vocês, sabe, é essa proximidade. Se você quer dar continuidade a algo, beba na mesma fonte que aquela pessoa bebe. Mas eu acho que a questão é segura, né? Porque a Bíblia fala que o tabernáculo de Davi, restaurarei o tabernáculo caído de Davi. E a pergunta é, por que caiu? Porque Davi morreu. E é ruim porque você percebe o seguinte, que o tabernáculo dele esteve de pé até enquanto ele estava vivo. Porque não era um tabernáculo só, era a ideia dele, era a maneira que ele conduzia, ele orava 7 vezes ao dia no templo, ele tinha uma liderança muito forte, então as pessoas... Só que quando ele morre, não tinha ninguém que deu continuidade. Salomão não conseguiu, depois o reino dividiu. Então, qual é a nossa grande agonia quando você chega a um tempo, né? Porque eu acredito que a gente já tem bom tempo ainda para trabalhar. Mas é começar a fazer dessa autenticidade ela ser natural. Porque ela não é uma coisa pré-determinada. Porque existem assuntos novos no mundo, né? Se alguém chegar para nós e perguntar hoje sobre um assunto novo, eu vou ter a resposta. Por que eu tenho a resposta? Porque é que eu prego lá no Salmo 84. Bem-aventurado aquele que tem os caminhos aplanados. Foi minha mensagem de 2021, né? Aquele que tem as estradas no coração. Então, tudo que a gente fez até hoje, teve coisa que a gente não estudou para fazer, mas já estava dentro da gente. Se alguém perguntasse, para onde o Projeto Vida vai? Para cá. Mas como você sabe? Não sei. Eu não sei, porque é uma visão que Deus nos deu. Então a mesma coisa, você pode chegar com um assunto novíssimo. Ah, mas tem ET ou não tem? A gente vai saber o que dizer. Ah, tem não sei o quê. Por quê? Porque a gente não precisa de saber o assunto. Quando ele chegar, a gente vai ter a resposta. Isso é a autenticidade que a gente carrega. Por isso que eu acho que a gente, como eu falei, a gente não tem que estigmatizar uma linha. Por exemplo, a adoração mudou várias vezes da igreja, o nosso porte, a maneira, a nossa entrega da mensagem, tocava 2 horas, hoje o louvor é menos, mas não é uma regra final. Hoje a minha pregação ela é muito diferente da pregação anterior. Então, agora, isso é intencional. Não é uma coisa assim, aleatória. Mas é a nossa autenticidade. Mas isso que eu ia falar, mas não é uma cópia de outros lugares. Claro. Porque depois da pandemia, ou porque antes da pandemia, ou porque fulano faz assim, outro faz assim. Olha, vamos copiar aqui, vamos fazer dessa maneira, porque lá na igreja tal está dando certo. Quer dizer, a gente não tem essa ideia. Mas uma coisa... Embora a gente sabe que existe a influência do momento, a realidade. Agora, eu acho que principalmente quando se fala de autenticidade, é você andar na sua identidade, mesmo que você esteja sendo influenciado por outros, mas com uma identidade própria. Mas sabe uma coisa que eu tenho, até uma coisa mais particular, né? Quando eu me aproximo de Deus para orar, às vezes eu estou aqui em casa orando, às vezes lá na igreja também, eu estou buscando a Deus, eu falo, Deus, como o Senhor me vê? E várias vezes Deus falou comigo, eu estou te vendo como aquele menino de 17 anos.
Eu tô com 53, mas assim, Deus está me vendo ainda aquele menino que se entregou para ele, completamente apaixonado por uma causa. Então, essa questão da autenticidade, ela tem a ver com intimidade. Então, eu acho que o que assegura a gente de ter respostas, de poder saber para onde vai, é a comunhão com o Espírito Santo. Não tem outra coisa. É lógico que eu leio muitos livros, é lógico que eu vou a congresso, é lógico que eu ouço pastores, pego ideias boas. Não é que a gente não vá, mas a gente não fica copiando coisas, porque na verdade Deus nos deu uma visão. E não é por causa de orgulho também não, porque alguém pode falar assim, mas é porque são orgulhosos. Não é. É porque eu vou negar aquilo que Deus entregou. Só que o que nos garante isso, Lara, é realmente vida com Deus. Isso é inegociável. Porque se a gente for por um caminho intelectual, e às vezes é tendencioso isso, ou por um caminho que está mais moderno do momento, a igreja tal, tudo isso é referência boa para a gente. Mas quem anda comigo há muito tempo sabe que uma das coisas que me irrita se chama comparação. E eles podem fazer, mas eles sabem que uma das coisas que me irrita é comparação. Então, isso a minha equipe sabe desde que mundo é mundo. Ele chegava às vezes, não, porque a gente tem que fazer isso lá atrás, eles já estão perdoados. Ele chegava assim, apóstolo, tem uma igreja em Volta Redonda fazendo tal coisa, a gente tem que fazer. Aí eu falava, peraí, como? Não, porque tem uma igreja, eu falava, o que você está falando aqui na reunião? Na nossa reunião? Então assim, eu falava, como que pode alguém chegar da minha equipe e dizer que tem uma igreja fazendo não sei o que, a gente tem que fazer. A ideia, ela pode ser uma sinergia, ela pode contribuir numa conversa nossa, isso não é ruim não, mas alguém pôr aquilo como sendo assim, todo mundo vai de carreira fazendo todo mundo a mesma coisa, isso nunca fez parte da nossa história, porque eu dizia, não irmão, mas o que isso tem a ver com a nossa visão? Aí a pessoa ficava olhando assim, eu achei que a gente tinha que fazer também, porque senão nossos jovens vão para lá. Então essas conversas a gente sempre quebrou assim, nossa equipe, para que eles pudessem ter uma mente um pouco mais inteira, mais livre, mais autêntica. Mas volto a dizer, não é por orgulho, é porque Deus nos deu uma coisa tão boa, né, para a gente poder simplesmente falar assim, agora vamos seguir uma rota. Então, autenticidade é intimidade. Eu acho que é a grande questão com Deus, né?